Quase 2/3 dos adultos canadenses já vivenciaram pelo menos um evento potencialmente traumático em suas vidas. E o trauma pode surgir de perda de pessoas, acidentes, doenças com risco de vida, violência, até mesmo tragédias repentinas. E apenas para citar alguns exemplos, porque pode ser muito mais coisa. Mas em média, cerca de 8% dos adultos canadenses relatam sintomas moderados a graves de trauma ou transtorno de estresse pós-traumático apenas no último mês. Mas este percentual aumenta entre mulheres, adultos e jovens e profissionais da linha de frente de saúde. Os efeitos do trauma se espalham amplamente, impactando famílias, locais de trabalho e comunidades inteiras. E se você já vivenciou um trauma ou está lidando com seus efeitos, saiba que você não está sozinho. Milhões compartilham essa realidade. A saúde mental no Canadá é profundamente afetada pelo trauma. E o acesso a suporte adequado nem sempre é fácil. Longas esperas, barreiras financeiras e falta de recursos podem tornar a jornada ainda mais desafiadora. Começa agora o Está Escrito Canadá. Bem-vindo ao Está Escrito Canadá. Nós somos Rebeca e Douglas Pereira e é uma alegria ter você conosco. Hoje continuamos a série Entre a Dor e a Esperança, enfrentando os dilemas da saúde mental, onde vamos falar sobre um tema essencial, urgente e profundamente humano: o impacto do trauma. Milhões de pessoas lidam com os impactos do trauma. 1 em cada 12 adultos enfrenta sintomas moderados a graves de transtorno de estresse pós-traumático. E esses números sobem entre mulheres, jovens e profissionais de saúde. Mas além das estatísticas, existem vidas reais, marcadas pela ansiedade, pelo medo, pelo isolamento e por desafios diários decorrentes do trauma. O trauma não escolhe ninguém. Afeta pessoas de todos os contextos, moldadas por pressões sociais, eventos inesperados e experiências dolorosas. Se isso soa familiar, lembre-se, você não está sozinho. A esperança e o apoio faz toda a diferença. Rebeca, você lembra de algum trauma que você se sentiria confortável em compartilhar com aqueles nossos amigos que estão nos assistindo? Eu acredito que vai soar como não traumático para muitas pessoas, mas é o primeiro trauma que eu lembro de ter vivenciado que me impactou profundamente. Eu devia ter meus 7, 8 anos e os meus familiares estavam assistindo um filme de terror. E eu cheguei na sala e eu vi uma cena, eu não lembro os detalhes da cena, mas envolvia morte, envolvia sangue. E aquilo lá para mim foi tão forte, eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a ter medo da noite, eu comecei a ter medo do escuro. E para uma criança naquela idade que nunca tinha visto morte, você não saber diferenciar que é um filme, que não é verdade, aquilo lá desencadeou ansiedade na minha infância. E hoje eu vejo como é importante a gente até proteger as crianças de assistirem coisas. Mas para mim, eu lembro como meu primeiro trauma, porque foi muito forte, o terror que eu senti de ver aquela morte, e como para mim se tornou tão claro que as pessoas podiam morrer, e foi tão violento, que para mim aquilo foi super traumático. Bem, antes de nós tentarmos definirmos o que é trauma e nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, vamos assistir um vídeo que preparamos para que você possa conectar-se com esse assunto tão importante que vamos tratar hoje. Os flashbacks continuam vindo. Já se passaram várias semanas desde o meu acidente de carro. Mas parece que foi ontem. Eu revivo cada momento, cada detalhe.
Eu até sonho com eles. Ou seja, quando eu consigo dormir. Sinto como se tivesse vivido a batida dezenas de vezes. Não confio mais em mim mesmo para dirigir. Deve ter havido algo que eu não percebi a tempo, algo que eu não fiz a tempo. Não é seguro para mim estar atrás do volante. Mas até mesmo ser passageiro é muito difícil. Qualquer barulhinho do carro me assusta. Meu coração dispara, meu corpo fica todo rígido. Às vezes, porém, eu me desligo completamente, só para conseguir aguentar a viagem. E sempre que preciso passar pelo lugar onde aconteceu, tenho que fechar os olhos e prender a respiração. Você está acompanhando ao Está Escrito Canadá e hoje estamos tratando sobre traumas. Rebeca, o que seria um trauma? Um trauma é uma coisa que impacta a vida de uma pessoa a ponto dela ter consequências. Então, as consequências podem ser muito graves. Então, a gente viu o vídeo, por exemplo. Vamos pegar o vídeo. A pessoa vivenciou, o homem do vídeo vivenciou um acidente de carro. Assim que aconteceu o evento, né, você se recupera fisicamente, mas aí ele começou a ter consequências pós. Lembranças, dificuldade de dormir, dificuldade de ir no lugar que o acidente aconteceu. Então a gente vê que aquele evento criou efeitos traumáticos na vida da pessoa. Então a gente olha para as consequências daquele evento avassalador. Alguns eventos claramente vão trazer trauma, outros vai depender da vivência da pessoa e da fragilidade da pessoa. Então quando a gente fala de abuso, violência, tratamentos, né, de forma abusiva, eu diria, sexual, físico, emocional, eles têm um grande potencial de desenvolver trauma na pessoa. Pessoas que trabalham na linha de frente, né, policiais, bombeiros, eles lidam com eventos extremos, então eles não estão vencendo necessariamente, mas eles estão observando, isso pode gerar também trauma na pessoa. Então vai depender de cada caso, mas geralmente você vai ver essas consequências depois de forma inesperada. Do nada você está tendo flashbacks, do nada você está tendo pesadelos. E isso acarreta muitos problemas emocionais e físicos para a pessoa. Então, um trauma está conectado a um evento, de certa maneira, específico, que impactou a pessoa. Mas também, se eu entendi corretamente, o trauma está conectado ao valor que eu dou a um evento, né? Porque um evento pode ser traumático, como se disse, né? Uma violência, uma situação, né? Um abuso emocional, físico, espiritual também, né? Com certeza. Mas também ele pode se tornar um trauma quando eu atribuo valor a um evento. Sim. É a minha interpretação daquele evento, né, a minha interpretação e não só minha interpretação, as minhas vulnerabilidades. Certas pessoas são mais vulneráveis a vivenciar trauma mediante traumas passados, mediante perdas na infância, mediante vulnerabilidades genéticas. Então, a gente precisa olhar para o trauma caso a caso. Eu acho que isso é importante porque mesmo nas nossas interações, e aqui eu estou falando de interações que não sejam traumáticas no sentido, ó, estou sendo violento com a pessoa, estou sendo, não estou abusando, mas porque cada um de nós carrega traumas, você carrega traumas, eu carrego traumas. No nosso relacionamento, quem sabe nós podemos tocar naquela cicatriz, mesmo que é de forma indireta, e aquela circunstância, aquela situação, pode se tornar traumática. Certamente. E às vezes nós estamos revivendo os nossos traumas passados no presente. Então, as pessoas que a gente está convivendo nem fazem parte do evento traumático, mas elas estão acabando colhendo as consequências daquele trauma do passado. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Vamos supor que uma mulher estava num relacionamento de violência doméstica. As chances dela ter dificuldade em relacionamentos futuros com homens é grande. Por quê? Porque ela aprendeu de forma física, emocional, psicológica, sexual,
que um homem pode ser muito agressivo. E talvez ela esteja tentando construir relacionamentos e ela vai ter gatilhos que nem se aplicam à pessoa que ela está vivenciando, mas ele acaba sendo uma pessoa que traz esses gatilhos à tona. Por isso que é muito complexo e a gente tem que olhar caso a caso. Acho que um dos grandes problemas dos traumas também é que quando eles acontecem na infância, muitas vezes eles são esquecidos. Então, crianças que foram abusadas fisicamente, sexualmente, às vezes elas não têm a memória disso. Mas não se engane, ela vai estar colhendo frutos e consequências de formas diretas ou indiretas, de formas físicas, com sentimentos e pensamentos que nem fazem sentido para ela. Às vezes ela vai ter a memória de algo depois que ela vivenciar algo na vida adulta. Então, os traumas, eles têm essa parte que é perversa, né? Às vezes você colocou debaixo do tapete, você acha que tá tudo bem resolvido, e vem e te impacta de alguma forma que você não espera. Interessante. E já que a gente tem uma compreensão melhor do que é um trauma, quais são alguns sintomas claros de experiências traumáticas, né? Porque isso pode nos ajudar a identificar, opa, por que eu estou reagindo dessa maneira? Por que eu não estou dormindo? Que sintomas, que evidências nós teríamos no nosso dia a dia que pode indicar que vivenciamos um trauma? A pessoa pode desenvolver ansiedade, ela tá mais on edge, né, aquela sensação de estar sob ameaça quando não está sob ameaça. Dificuldades de relacionamento com pessoas do sexo oposto muitas vezes pode ser um indício de que você vivenciou trauma com um pai, com uma mãe. Questão do apetite, questão do sono, muitas vezes a pessoa acaba tendo uma alimentação, a comida acaba sendo conforto por uma depressão que não foi tratada mediante um trauma. Mas eu acho que tem partes nossas fisiológicas que a gente nem percebe, né, muitas vezes, a gente tem o caso clássico do trauma, que é o estresse pós-traumático, que é um transtorno. A pessoa que vivenciou aquilo, ela vai ter flashbacks, ela vai ter pesadelos, ela vai ter memórias, então vai impactar o sono, vai impactar o nível de estresse, o nível de cortisol no corpo. Às vezes a pessoa desenvolve uma doença autoimune e não entende de onde veio, então muitas vezes você não sabe de onde veio a doença autoimune, e aí você vai para terapia e você descobre, nossa, eu vivenciei traumas na infância que eu nem lembrava. E aí você começa a tratar essa doença autoimune nesse processo multifatorial. Então, às vezes aparece de forma física, aparece de forma emocional, mas vamos supor que você entende que tem alguma coisa errada com você, mas tem parte do seu passado que você não lembra, que você não quer visitar, tem coisas que estão mal resolvidas dentro de você. Vamos supor, sua cidade da sua infância. Você não sabe por quê, mas você não quer ir lá. E quando você chega lá, te dá um mal-estar, você não sabe por quê. Às vezes essas coisas que não fazem nem sentido, elas podem estar enraizadas num trauma que nem foi processado. Não sei se faz sentido. Muito, muito sentido. Eu acho que isso nos ajuda a identificar que existe algo errado. Porque o trauma é um machucado. Alguns são machucadinho, tem uns que carregam um machucadão, né? Eu me recordo que eu quebrei o braço e tive uma fratura exposta. E aquilo chamou-se de trauma, né? Eu tive um trauma físico, né? E todos nós carregamos traumas emocionais, físicos, devido à nossa história, né? A nossa história é uma coleção de traumas, de certa maneira, né? E agora nós podemos nos tornar prisioneiros desses traumas, e eu penso que esse é o grande desafio, mas também nós podemos navegar esses traumas de forma positiva, que venha levar o seu crescimento, a vida em abundância, né? Eu conheço gente que não consegue ser feliz, eu conheço gente que não consegue vivenciar, sabe, a alegria da vida por causa de experiências traumáticas. Eles estão acorrentados, são prisioneiros de eventos que, não quero negar, a sua dor, o seu impacto na vida da pessoa, mas parece que aquele evento continua acontecendo a despeito que é algo que ocorreu lá atrás. Como a gente consegue navegar esses aspectos, Rebeca? Eu acho que a primeira parte fundamental é você entender que negar o fato que aconteceu não muda o fato.
Então, por exemplo, vamos supor que eu sofri um abuso na minha infância e eu não quero falar sobre isso, e eu não quero tratar isso, e eu não quero processar isso. Eu não fazer esse trabalho não muda o impacto que isso tem na minha vida. E não muda como isso pode impactar meus relacionamentos futuros. Então vai ter gente que vai pagar o pato por isso. Ou eu, ou meus relacionamentos, ou todo mundo. Então o primeiro passo é tentar entender, tá? Na minha história, tem traumas? Tem. Eu vim de um lar com alcoolismo. Se você veio de um lar onde havia abuso com álcool, abuso com drogas, muito possivelmente você tem traumas. Traumas de negligência, traumas de vários aspectos que você nem faz sentido. Por quê? Porque fez parte da normalidade da sua infância. Então, até você sentar e falar sobre isso, você vai ter como algo normal. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa onde o pai era alcoólatra. Ela não se sente confortável perto do pai, não entende por que não se sente confortável, mas ela estava me descrevendo que quando ela era criança, o pai sempre tinha cerveja e toda vez que ela tropeçava na cerveja do pai, o pai perdia a cabeça com ela. Isso foi traumático para ela, porque ele gritava com ela, ele preferia cerveja no coração dela do que ela. Então, isso para ela, mas o quê? Para ela é normal um pai gritar com a filha porque o copo virou. Então, o primeiro passo é você entender isso e trabalhar isso. Eu acho que o segundo passo, e aqui eu vou falar com muito carinho, porque pode soar errado, pode soar que eu tô justificando o erro das pessoas, mas não importa o trauma que você vivenciou, não importa que pessoas que fizeram isso com você, no final das contas vai ser o seu trabalho se levantar e se reerguer, e seja através de terapia, seja através de tratamentos, prosseguir na sua vida. Tem que haver uma decisão de beleza, isso aconteceu comigo, deixa eu processar essa dor. O que eu vou fazer com isso agora? Como que eu vou quebrar o ciclo? Como que eu vou me tratar? Como que eu vou me rodear de relacionamentos mais saudáveis? Para algumas pessoas envolve se conectar com novas pessoas, para outras pessoas envolve trabalhar na autoestima. Para outras pessoas envolve reconhecer a dor do trauma do passado e olhar para as pessoas que causaram dano em mim com os olhos reais, não com os olhos da dinâmica familiar de origem. Porque às vezes um pai alcoólatra, ele tem uma mãe que facilitou ele ser um alcoólatra. Quer dizer que ela é vilã? Não, mas toda essa dinâmica ela é tóxica e complexa. E olhar para isso dói muito. Mas é muito importante para você entender o ciclo que você veio, para você quebrar esse ciclo. O trabalho com trauma, ele é muito sério. Ele é muito sério. Porque ele envolve a gente criar o espaço para a pessoa processar a dor que ela veio. Às vezes a gente está falando de abuso sexual. Às vezes a gente está falando de abuso físico. Às vezes a gente está falando dos dois. Várias coisas. Drogas. Às vezes tem... E eu acho que uma das partes mais difíceis de lidar com trauma é que a gente reconhece a maldade humana no trauma. Porque trauma lida com maldade humana. E às vezes a gente vai se contar a história de que está tudo bem. Mas não está necessariamente tudo bem. Então acho que são esses dois trabalhos. Olhar para o que aconteceu, trabalhar no que aconteceu, processar o que aconteceu e ao mesmo tempo fazer esse trabalho, o que eu faço com isso agora? O que isso significa para mim daqui em diante? Como que eu vou own, né? Essa é a parte da minha história. Eu preciso fazer as pazes que, infelizmente, a pessoa do acidente do carro, não tem como mudar o acidente do carro. Aconteceu. Avassalador. Como que eu vou lidar com isso daqui para frente? Que espaços que eu vou dar para eu poder pegar meu carro e me sentir segura? Que passos que eu vou dar, talvez, é enfrentar aquilo lá de frente, ir no lugar que aconteceu o acidente, olhar para ele e falar, aconteceu, eu tô vivo, eu preciso move on. São esses tipos de trabalho que são fundamentais. Então, se eu entendi corretamente, muitas vezes a gente não tem controle se vamos vivenciar um trauma ou não, Na maioria das vezes, não é? né? Mas eu tenho as condições ou as ferramentas que podem me libertar do aprisionamento do trauma. Eu não tenho necessariamente. Talvez eu Ok. precise descobrir quais são essas ferramentas. Porque se eu falar eu tenho as condições, a gente está falando de uma pessoa que foi traumatizada, violentada, ela está extremamente vulnerável. Se eu colocar sobre ela essa responsabilidade, aqui eu estou falando de casos extremos. Se eu colocar sobre ela essa responsabilidade, eu talvez esteja atrapalhando o processo dela. Então eu diria assim, talvez você tenha, talvez você não tenha. Então deixa eu refazer a frase então. Perfeito. Eu não tenho condições de limitar
os traumas que eu vou vivenciar, Uhum. né? Alguns traumas são intencionais, outros traumas não são intencionais, aconteceram. Agora eu estou aprisionado a esse trauma, nas suas diversidades. Existem Perfeito. ferramentas que eu posso acessar que podem me ajudar a navegar melhor a prisão que eu me encontro dos traumas. Perfeito. Isso é fenomenal. E eu acho que quanto mais cedo eu conseguir processar, e aqui a gente entra num espaço que eu acho que é muito importante sobre trauma, que é prevenção e cuidado. Quanto mais cedo eu lidar com aquele trauma e com as implicações dele, melhores chances eu tenho. Vou dar um exemplo que eu estava lendo uma entrevista, ela é uma pessoa, uma escritora chamada Mel Robbins, e ela estava com um autor famosíssimo, Dr. Gabor Mate, falando sobre trauma. E ela contou que quando ela estava na 4ª série, ela foi no evento da escola, e nesse evento da escola, e hoje ela já é uma senhora. Nesse evento da escola, ela sofreu um abuso sexual de um menino mais velho, e para ela foi tão paralisante que ela nunca contou para ninguém. E segundo ela estava contando recentemente para as pessoas, e o doutor, ela era uma das primeiras pessoas que ele estava falando. Ele falou que o trauma dela aconteceu de forma mais invasiva porque ela não falou para ninguém, não falou para os pais e não foi feito um trabalho para reparar aquele trauma. Se ela tivesse chegado para os pais, e de novo, não é responsabilidade dela, por que ela não contou para os pais, né? Ela era uma criança da 4ª série. Às vezes não tinha um espaço para ela falar, pode ser várias coisas, a gente não tem essa informação. Mas eu não estou responsabilizando a vítima, quero deixar isso muito claro. Mas se ela tivesse um espaço que ela sentisse segura para processar isso, talvez o efeito do trauma teria sido diferente. Por quê? Porque quando eu trabalho assim que acontece, eu dou para pessoas ferramentas de autonomia para ela lidar com o trauma. Então vamos supor o moço do acidente de carro, né? Sofreu um acidente de carro. Se eu consigo entrar com um trabalho terapêutico com ele logo que acontece, processar com ele com trauma, criar ferramentas para ele visitar o lugar, lidar com os sonhos, os pesadelos, a gente cria um sistema de resiliência, onde essa pessoa está processando a dor que é muito parecido com a dor do luto, está lidando com aquilo, por exemplo, a Mel Robbins, né, na 4ª série, tá, então não vai ter mais sleepover, vamos trabalhar com ela para ela entender o que aconteceu, como que esse abuso está impactando ela e protegê-la para que isso não aconteça de novo. Então, ao mesmo tempo que você não tem como reparar o trauma, veja bem, aqui o trabalho foi feito onde ela se sente amparada, e essa palavra que eu quero que você escute, amparada, e com ferramentas para não cair mais nessa mesma situação. Então, onde eu sei que há abuso, a violência, o trabalho é retirar aquela pessoa, para o trauma não ser contínuo e dar para ela ferramentas de enfrentamento, para não ver aquilo lá de novo. Se foi um acidente, entender o acidente, se foi causado por alguém, como que eu posso retirar ela deste espaço de violência, de abuso? Se for um trauma de quando eu era criança, assistir, vamos supor que eu estou lidando com uma criança que assistiu um filme de terror e está traumatizado. Sentar, explicar por que esse assunto não é adequado para a idade, mostrar que é só um filme, não é verdade, trabalhar com acalmar, modular as emoções para enfrentar a noite não tem medo. Você vê, cada caso vai ter um trabalho, mas a ferramenta vai estar ligada com falar a respeito, abraçar o que aconteceu como fato, ferramentas para lidar especificamente com aquele abuso, com aquele trauma, com aquela situação. Eu acho que esses pontos que você colocou, Rebeca, são importantes porque eles nos indicam que existe esperança para o trauma. Total. E eu quero dizer para você que existe esperança para o seu trauma. Eu sei que muitas vezes, como vítima, nós muitas vezes nos responsabilizamos pelo trauma. Mas eu quero dizer para você que você deve buscar alguém que você possa conversar, confiar. Talvez não seja fácil, talvez seja dolorido, mas existe esperança para você. E uma das grandes esperanças que existe é um dos textos da Bíblia que eu mais amo. E encontra-se no livro de Salmos. Salmos é o Salmo 147, verso 3. E se você não tem esse texto gravado ou grifado na sua Bíblia, grifa. Se você tem seu celular, marca. Mas marca esse texto. Salmo 147, verso 3. Ele cura os de coração quebrantados e enfaixa suas feridas. O que esse texto diz para você, Rebeca? Que eu tenho um Deus que se importa
com o meu coração quebrantado, que Ele se importa com os meus traumas e Ele pode ser a fonte de alguém que vai ouvir meus traumas, que vai me escutar sem julgamento, que se importa. Essa parte de ter alguém que se importa comigo faz toda a diferença. E nós que nos chamamos cristãos, nós precisamos ser o braço, a extensão de Deus nessa terra. Você tem que ser uma pessoa segura para que alguém possa chegar para você e curar o coração dela. Porque muitas vezes a resposta de Deus à vida e à oração de alguém é você, sou eu. Existe esperança para traumas. Muitas vezes você pode ser a resposta a essa esperança, sendo um ouvido acolhedor. Um espaço sem julgamento para a pessoa simplesmente contar uma história difícil da infância, da adolescência. E você pode falar, tô aqui por você. E às vezes você pode até oferecer uma oração no final, falar, posso orar com você? Isso tem o poder, assim, que não menospreze o poder da sua presença. E infelizmente, o nosso tempo acabou. E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. E enquanto a gente chega ao fim, eu queria reforçar algo muito importante. O trauma, ele pode atingir a qualquer pessoa, mas o apoio e o uso de ferramentas práticas fazem toda a diferença. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades relacionadas a trauma, busque ajuda, porque o apoio está sim disponível. Vamos continuar avançando juntos em direção à esperança e à cura. Muito obrigado por estar conosco e por caminhar conosco nesta reflexão sobre o trauma. Essa jornada não termina aqui. Teremos outros programas ao longo desta série e esperamos que você continue conosco. E nós temos um presente muito especial para você. Esta é a revista gratuita que preparamos com muito carinho. E para receber a sua, é só entrar em contato pelo e-mail, telefone ou endereço do Está Escrito Canadá. E não se esqueça, siga nossas redes sociais e compartilhe este conteúdo. Juntos podemos levar esta mensagem de esperança a mais pessoas. E se esse programa tocou o seu coração, você pode fazer ainda mais. Seja um patrocinador de esperança. Una-se ao Ministério Está Escrito. É simples, entre em contato conosco, por telefone e por e-mail. Cada doação, cada contribuição transforma vidas. Até a próxima, cuide-se e lembre-se, está escrito. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.